Olá, minha querida amiga, querido amigo, seja bem-vindo mais uma vez ao estudo da palavra do nosso bom Deus. Hoje, querido, vamos ver um tema muito esclarecedor. Nós vamos perceber como é que então existe um mandamento que foi esquecido pelo mundo cristão. Nós vamos perceber claramente o que na verdade aconteceu para esse mandamento deixar de ser obedecido a nível mundial, queridos. E você vai perceber claramente que Deus deseja libertar você de algo que você pode não estar a saber, e se você aceitar ouvir a voz de Cristo, você viverá a bênção que Ele te reservou, querido. Neste momento convido você a uma oração para que possamos entrar neste maravilhoso estudo que agora vamos ter. Querido Pai, querido Deus que habita nos altos céus, louvado e exaltado seja teu nome. Entramos na tua presença nessa hora, Pai, na expectativa de que o Senhor nos ouve. Permita, Pai Santo, que o teu Santo Espírito seja derramado em cada um de nós. Seja feita a sua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, vamos à nossa correção, onde a questão número 1 dizia: existe algum verso destes versos que autoriza a santificação do domingo? Era para nós vermos Mateus 28, 1, Marcos 16, 1, Marcos 16, 9, Lucas 24, 1, João 20, versículo 1. E encontramos que não existe nenhum verso que autoriza a santificação dos domingos. Nenhuma passagem está autorizado que o domingo é um dia sagrado. Não há nesses versos todos, e em toda a Bíblia não existe. Uma das passagens até, que é o Lucas 24, 1, diz que essa passagem foi escrita há anos depois da crucificação. Ainda chama sexta-feira o dia da preparação. Ainda chama sexta-feira o dia da preparação. Em Lucas 24, 1 diz claramente que a sexta-feira era o dia da preparação. É o dia em que você se prepara para receber o mandamento que nós vimos na lição passada, que é o sábado. No primeiro dia da semana, queridos, não é um dia que você considere sagrado de acordo com a Bíblia. O dia que você deve considerar sagrado é o sábado, o 7º dia da semana. Se você for anotar, queridos, tudo está muito claro. Segunda-feira é 2º dia da semana. Se nós fôssemos a seguir a lógica, o primeiro dia da semana que nós deveríamos considerar como dia de iniciar as atividades normais é o domingo. Eu já vos contei na lição passada e volto a repetir novamente. Eu por muito tempo achava também que o domingo é que era o 7º dia da semana, mas não, o 7º dia da semana, queridos, é o sábado. Nenhum desses textos, queridos, indica que Deus, Cristo ou os discípulos crescem ou ensinassem que o primeiro dia da semana fosse um dia santo. Certo, se Deus pretendesse que seu dia fosse abolido ou outro instituído em seu lugar, Ele nos teria dito em sua palavra, Ele teria nos dado a prova da sua mudança, mas na Bíblia nada disso aparece. Muitos, porém, queridos, por não aceitar que isso seja verdade, de que realmente o dia sagrado é o sábado e não o domingo, costumam falar muitas outras coisas para tentar justificar, e dizem, João 20, 19, houve uma reunião dos discípulos, era para celebrar, sim, a ressurreição de Cristo. Vamos lá perceber se é isso. Vamos perceber por que os discípulos se reuniram ao cair da tarde, no primeiro dia da semana, pois na Bíblia nunca, em nenhum momento, nós encontramos domingo, mas encontramos sábado. Parece que Deus sabia de que haveria muita justificativa de se achar que não, o 7º dia pode não ser exatamente sábado, pode ser qualquer outro dia, desde que você conte os dias. E Deus deixou claro na sua palavra que esse dia, que é considerado o 7º dia, é sábado. Porém, o domingo não encontramos registrado na Bíblia como sendo domingo, encontramos registrado o primeiro dia da semana. Agora, por que os discípulos se reuniram na tarde desse primeiro dia da semana? João 20, 19. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Qual era a intenção da reunião deles? Esconder-se das autoridades judaicas. E porque Jesus já havia ressuscitado, apareceu no meio deles.
Se você for anotar, queridos, os discípulos não acreditavam que Jesus tivesse ressuscitado. Se você for a ler Marcos 16, 11 a 14, Lucas 24, 36 a 40, você vai perceber claramente que eles não acreditavam que Jesus tivesse ressuscitado. Nessa ocasião, portanto, não podiam ter se reunido para celebrar a ressurreição dele. Portanto, queridos, percebemos mais uma vez aqui que domingo não é porque as pessoas estão a celebrar a ressurreição de Cristo. Não tem nada a ver com a ressurreição de Cristo. Não tem nada a ver com o ser o dia sagrado. Então, se não tem nada a ver com o ser dia sagrado ou celebrar a ressurreição de Cristo, por que então o mundo está a guardar o domingo? Por que então o mundo está a guardar o domingo? Eu peço você, querido, a ter paciência para que você perceba claramente isso. Nós encontramos ainda em Atos 27 a 8 que no primeiro dia da semana Paulo realizou simplesmente uma reunião de despedida. Não era uma reunião para celebrar alguma coisa, mas sim uma reunião com a finalidade de partir o pão. É o que nós encontramos nesses versículos. Eles queriam partir o pão e despedir-se, mas porque Paulo gostava tanto de pregar, porque, claro, falar de Deus é uma coisa gostosa, uma coisa maravilhosa, ele aproveitou a ocasião para falar ao povo, para pregar às pessoas que estavam ali presentes, e isso durou até meia-noite. Na questão 4 também encontramos que Paulo deu um conselho que devia ser feito nesse primeiro dia da semana. O conselho era de que no primeiro dia da semana cada um de nós ou de vós separe o que puder de acordo com a sua renda e aguarde para que não se faça coletas quando eu chegar. O que é que está nos aconselhar? Está nos aconselhar Paulo aí que você devia no primeiro dia da semana, após o 7º dia da semana, depois de você ter adorado o seu Deus, logo no primeiro dia da semana você separe a parte da renda que você tem, a parte da oferta que você tem, para adorar mais uma vez o seu Deus quando chegar o dia sagrado, quando chegar o dia da adoração, que você separasse logo no primeiro dia da semana, para que você não procurasse moedas naquele momento, como nós temos visto acontecer nas nossas igrejas hoje. O conselho aqui é que você prepare as suas ofertas com antecedência. Na questão 5 nós temos, se nós percebemos claramente que nenhum texto autoriza a santificação do domingo, então vamos lá perceber algumas práticas que Deus proibiu no passado. Que práticas eram essas? Deuteronômio 4, 19, Deuteronômio 17, 2 a 5, nos mostra que as práticas que Deus proibiu que acontecessem no meio do seu povo são práticas que têm a ver com adoração ao sol, adoração à lua, estrelas e deuses. Deus proibiu claramente essas práticas no meio do seu povo. Porém, queridos, nós vamos perceber claramente que alguns do povo começaram a imitar as práticas do paganismo. Começaram a imitar as práticas pagãs e começaram a adorar esse sol. É o que nós vemos aqui em Ezequiel 8:16. Percebemos claramente que algumas pessoas não deram ouvidos ao que foi dito, começaram a imitar as práticas pagãs. E eles chegavam no templo, viravam as costas e postravam-se, adorando o Deus Sol na cabeça deles. Para eles, o sol era Deus e eles faziam isso. Viravam as costas para o templo e adoravam o sol. Mas isso era uma prática que era feita com o paganismo. No número 7, então, nós temos a pergunta: quem instituiu a observância do sábado e quando isso aconteceu? E nós sabemos claramente que quem instituiu a observância do sábado é Deus. Logo depois da criação, não foi no Monte Sinai, não foi numa outra ocasião, foi logo depois da criação. E esse mandamento foi guardado por todo o seu povo, até que o povo tornou-se escravo, foi morar no Egito. E ao sair do Egito, 400 anos depois, Deus teve que novamente dar a sua lei, explicando claramente ao seu povo como deveria viver, visto que quando eram escravos não tinham oportunidade de adorar ao seu Deus, agora precisavam aprender tudo de novo. E aí Deus dá a sua lei àquele povo.
Portanto, queridos, percebemos claramente que esse mandamento foi dado ainda no Jardim do Éden e foi abençoado o mandamento do sábado ainda no Jardim do Éden. E 1 Crônicas 17, 27, nós percebemos que Salomão diz que a bênção de Deus sobre qualquer coisa que ele abençoe dura para sempre. Não tem prazo de validade para depois mudar, não. Por isso, a bênção que Deus deu ao mandamento esquecido que nós vimos na lição passada é para sempre. E ninguém devia revogar a bênção que Deus dá. Números 23, 20 nos deixa claro que ninguém pode mexer naquilo que Deus abençoou. Na questão 8, nós encontramos o que ocorreria na igreja cristã, visto que nós percebemos que houve uma alteração. Como é que aconteceu essa alteração? O que aconteceu? Segundo Tessalonicenses 2, 3 a 4, Daniel 8, versículo 12, nos diz claramente o que aconteceu. Diz que a volta de Cristo não iria acontecer antes que viesse a apostasia e então fosse revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Era isso que iria acontecer, queridos. Nós devíamos prestar atenção nisso que iria acontecer. E isso que iria acontecer é uma profecia. E essa profecia cumpriu-se. E você pode não perceber claramente porque você precisa de mais detalhes para perceber como assim. Que homem é esse que iria se assentar no trono de Deus parecendo Deus a ponto de querer ser adorado? Você vai perceber claramente isso quando entramos nas profecias. Mas por enquanto perceba que existiria alguém que iria opor-se e exaltar-se acima de Deus e de tudo o que se chama Deus, querido. E nós percebemos aqui na linha B, esse poder é identificado como chifre pequeno. Esse chifre pequeno tinha sucesso em tudo que empreendia e a verdade e o direito foram lançados por terra. Você vai perceber tudo sobre chifre, tudo mais, mas por enquanto saiba que o mesmo poder que se opõe a Deus, ali em 2 Tessalonicenses 2, 3 a 4, é o mesmo chifre pequeno que está aqui a ser referido pelo Daniel, e esse poder iria ter sucesso e iria deitar a verdade por terra. No mundo cristão, queridos, haveria de existir uma apostasia, que é abandono da verdade. O mundo cristão seria dominado por pessoas que não seguiriam a verdade, introduziriam costumes e práticas pagãos. A verdade seria lançada por terra e a mentira prosperaria, queridos. Sendo assim, onde que entra o domingo com isso? Nós encontramos aqui no número 9, que ordenou a mudança da lei dos tempos e por consequência ordenou a guarda do domingo. E quando isso aconteceu, nós encontramos a resposta em Daniel 7, 23 e 25. E encontramos que então ele me deu o seguinte esclarecimento: o quarto animal é um quarto reino que surgirá na terra. Será diferente de todos os outros reinos passados e devorará com avidez a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a povos e nações. Esse reino diferente falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará alterar o calendário, as festas religiosas e as leis. Então os santos serão entregues nas suas mãos por ele por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que você tem que perceber aqui é que esse poder iria mudar os tempos e as leis. Esse poder que iria mudar os tempos e as leis, esse poder é o quarto reino na terra. O que nós precisamos saber agora é que quarto reino é esse que existiu na terra. Nós percebemos claramente quando nós lemos que o primeiro reino foi Babilônia, o segundo foi Medo-Pérsia, o terceiro foi Grécia, o quarto reino foi o Império Romano. Esse Império Romano que mudou os tempos e as leis. Mas como é que isso aconteceu? Você se lembra muito bem que Jesus Cristo nasceu e morreu durante o reinado desse império.
O cristianismo primitivo, queridos, foi influenciado pela cultura desses romanos e ele absorveu vários elementos de origem pagã, dentre os quais se destaca o culto ao sol. E esse culto ao sol, queridos, ocorria no primeiro dia da semana. A guarda do domingo, queridos, ganhou força no dia 7 de março do ano 321 d.C., quando o imperador romano Constantino, um devoto adorador de Mitra, decretou que todos os juízes e todos os habitantes das cidades e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. Esse decreto foi seguido por várias medidas eclesiásticas para legalizar a observância do domingo como dia de guarda para os cristãos. Portanto, queridos, a mudança do sábado para o domingo, queridos, aconteceu através do imperador Constantino no dia 7 de março do ano 321 d.C. A Igreja Romana, queridos, adotou oficialmente a observância do domingo no ano 364 d.C. Essa igreja, queridos, era pura. Porém, começou a aceitar a invasão dos romanistas, mas esses romanos eram pessoas que tinham costumes pagãos. Mas, ao se instituir aqueles líderes na igreja, esses líderes começaram a aceitar esses costumes e houve a pior época do cristianismo no mundo. Se você nunca ouviu falar da Idade Média, queridos, no dia que você vai ouvir, você vai tirar lágrimas. Essa época foi uma época de perseguição sangrenta do povo de Deus, de todos aqueles que negaram seguir essas práticas antibíblicas. Houve torturas, houve massacre, houve fogueiras para queimar todos que se opusessem a essa igreja. Se você for anotar os líderes que foram colocados nessa igreja, você vai perceber isso com mais detalhe, mas esses líderes eram contra a Bíblia. Eles começaram a instituir práticas e costumes deles, não aquilo que a Bíblia dizia. E aí, queridos, começou a mudar tudo e os fiéis sofreram amargamente. A igreja de Cristo, queridos, sempre foi perseguida. A igreja de Cristo nunca foi aceita aqui no mundo. Da mesma forma que eles perseguiram Cristo, lhe mataram, continuaram a perseguir aqueles que acreditavam em Cristo e obedeceram os seus mandamentos. Por causa da perseguição, muitos começaram a ceder e começaram a aceitar a observância do domingo e de outras práticas antibíblicas que entraram no seio da religião. Por causa da perseguição, muitos cederam, começaram a obedecer essas práticas antibíblicas por causa de temer por sua própria vida. E aí acabou sendo uma coisa normal. Mas mais tarde, queridos, muitas pessoas começaram a ler a Bíblia Sagrada. Nessa época, queridos, não lia a Bíblia Sagrada. Quem lia eram esses líderes da igreja. Eles é que liam e dominavam o povo, dizendo que está escrito na Bíblia, mas não estava. Até que Deus usou o Martinho Lutero. Se você nunca ouviu, o Martinho Lutero é que começou a abrir a vista. Ele estudou numa escola em que ele conseguiu ler a Bíblia lá naquela linguagem original e percebeu que o que eles estavam a viver não era de acordo com a Bíblia Sagrada. E ele levantou 95 teses contra a igreja. O protestantismo, queridos, surgiu justamente por se perceber que o que estava a se viver com a igreja oficial, que se chamava católica, nesse caso, não era de acordo com o que a Bíblia dizia. Eu sei, você que é católico, eu sei que você fica ofendido com essas palavras, mas o nosso desejo, queridos, não é te ofender. Deus sabe que você é sincero naquilo que você busca. Deus sabe que você tem buscado a Deus nessa religião de uma forma sincera. É por isso que Deus está a te revelar essas verdades, porque Ele quer que você continue a adorar a seu Deus, mas agora de uma maneira verdadeira. O domingo, queridos, foi instituído pela primeira vez através desse poder.
Agora, o que você vai escolher? Você que decide se você prefere ficar com esses costumes humanos ou você prefere ficar com aquilo que Deus está a te revelar hoje. Você decide, querido. Ninguém pode obrigar a ti a aceitar essa verdade. Só você é que pode decidir. E se você decidir aceitar a verdade que está sendo revelada, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor por isso. Não importa a congregação que você congrega, o que importa é a verdade que Deus está aqui a te revelar. Deus sabe que existem filhos sinceros em todas as religiões. Essas pessoas não têm culpa disso tudo que está a acontecer, pois isso foi imposto justamente pelo Estado. A igreja se uniu com o Estado e começaram a ser impostas leis, e essas leis foram dominar a igreja de Cristo, e a igreja de Cristo começou a praticar práticas não autorizadas. Deus, sabendo disso, querido, está a tentar abrir a tua vista, no sentido de você perceber que você precisa não aceitar práticas e costumes de pagãos ou de pessoas que não obedecem a Cristo, mas sim aceitar o que Deus está a te revelar. Mas a decisão é sua. Nós não estamos aqui para obrigar a ninguém. Nós estamos aqui apenas para dizer aquilo que a palavra está nos revelando. A pergunta diz: quem deve ter prioridade em nossa obediência? São os homens ou não? Atos 5, 29, Titos 1, 14. E aqui é dito claramente que é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois é que devemos obedecer às autoridades humanas. Não devemos dar ouvidos a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Nós já vimos na lição passada que os judeus já haviam inventado leis que não têm nada a ver com aquilo que Deus dizia. E por isso, quando Cristo veio, rejeitaram. Da mesma forma, o cristianismo puro começou a introduzir práticas que não têm nada a ver com a realidade. E nós devemos rejeitar essas práticas introduzidas por homens para obedecer ao nosso Deus. Agora, eu sei que você pode dizer: não, eu só quero ser salvo, essa coisa de obediência não importa, mas você vai perceber claramente aqui no número 11 que Jesus diz que importa sim. Marcos 7, 6 a 7, 9, 13 diz que em vão, porém, me adoram aqueles que preferem ficar com os mandamentos e tradições humanas. Em vão eles invalidam a palavra de Deus por causa da tradição. Em vão oram. Deus diz que o que mais importa a Ele é a obediência. Se você foi iluminado por essa luz, decida obedecer ao teu Deus. Nós sabemos, há muitos que não conheceram essa verdade. E aí você pode perguntar: então eles estão perdidos? Não! Toda pessoa será julgada de acordo com a luz que recebeu. Se você soube da verdade, você será julgado porque você soube da verdade, mas você rejeitou. Mas aquele que não soube da verdade não tem por que ser julgado porque ele não sabia. Jesus, portanto, queridos, é o centro de nossa adoração e serviço. Ele separou o sábado como dia especial de relacionamento com Ele. Ser fiel na observância do sábado é demonstrar amor a Jesus. Quando rejeitamos de fazer o que nos pede, de que adianta dizer amamos Jesus? É por isso que Ele diz: em vão me adoram. Em vão me adoram. Eu sei que você pode estar confuso ainda, mas você precisa saber que há diferenças sim na Bíblia e no catecismo. Se você quer ter prova disso, procura o catecismo e compara os 10 mandamentos com os 10 mandamentos que estão na Bíblia, e você vai perceber uma ligeira diferença. E por isso você precisa tomar uma decisão, querido. Você precisa se decidir do lado da verdade. Neste momento chegamos ao fim. Esperamos que você tenha entendido esse estudo e que possa ser abençoado. Em nome de Jesus. Amém.